Queridos amigos, que alegria! Sinto realmente uma grande alegria de gravar esse programa para a TV A Caminho da Luz. Eu particularmente adoro de toda a obra mediúnica de Chico Xavier, as obras de Emmanuel e as obras de André Luiz. Todas elas são muito importantes, mas essa série científica nos traz uma realidade totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos no tocante ao mundo espiritual. Por isso é uma grande alegria gravarmos esse programa. Antes de falarmos do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? E eu gostaria que você, André Luiz, falasse um pouquinho de como o nosso telespectador que está assistindo pela primeira vez possam ter acesso desde o prefácio os programas do livro Os Mensageiros. Graças a Deus, tudo caminhando bem, com esta oportunidade de podermos no dia de hoje iniciarmos o estudo de mais um capítulo. Rogamos que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Para assistir aos programas anteriores é muito simples, pode ser pela TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, tem na nossa grade de programação, como também pelo canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você se inscreva no canal e você vai ver a playlist do programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Está desde o prefácio de Emmanuel até o capítulo que nós estamos estudando no dia de hoje. O capítulo da semana passada, você vai se lembrar que é um capítulo recheado de muitas informações. Relembremos que André Luiz faz o papel do investigador, ou seja, Aniceto passa as informações para André Luiz e ele então vai investigando tudo aquilo ali, vai anotando para poder então ser o médium, aonde vai trazer a Chico Xavier as informações. Porque se cada um daqueles diretores, trabalhadores, ministros de nosso lar fosse trazer uma obra para o Chico, seria muito complicado. Então, convidar André Luiz, por ter uma mente brilhante, era o Dr. Carlos Chagas, para que ele pudesse assimilar as mensagens, anotá-las e trazer para a mediunidade de Chico Xavier, para que Chico pudesse, então, colocar no papel. Na semana passada, nós vimos a questão interessante, que o trabalho mais importante, que é aquele pronto-socorro pertencente a nosso lar, ligado aqui na Terra, era uma casa aqui da crosta. E o trabalho acontecia exatamente ao longo da noite, da madrugada. Era um trabalho de espíritos, tanto aqueles que já se encontram no mundo espiritual, a maioria deles todos ligados a nosso lar, e os espíritos encarnados eram tirados do corpo e trazidos para que eles pudessem ser atendidos. E nós vamos pegar um caso, que era uma velhinha de nosso lar, que iria orientar a neta. Então dá algumas orientações para a neta, e nós percebemos que a neta não consegue captar as informações, porque no mundo espiritual nós ainda temos, principalmente o encarnado, uma dificuldade de uma limitação muito grande, principalmente se nós tivermos muito arraigado as questões das vicissitudes. Nesse caso, ela estava tendo uma perseguição e ela estava entrando na mesma faixa do perseguidor. Isso estava atrapalhando a sua evolução e o seu coração. Então, são ensinamentos que nos demonstram que o mundo espiritual e os espíritos encarnados, quando à noite saem do corpo, vivem de uma maneira muito limitada. Nós já vimos isso através das orientações de Aniceto. Vamos começar, então, a analisar o capítulo de hoje, que é o capítulo 39, Trabalho Incessante. Vamos ler a mensagem? Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza,
que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Nós já vimos que Telésforo era um espírito de alta envergadura. E Aniceto auxiliava Telésforo. E havia alguns assuntos pela qual André Luiz e Vicente não poderiam ter informações. Eram auxílios pessoais que Aniceto não poderia repassar a ninguém. Então, coube a André Luiz e a Vicente apenas reparar o que era em termos de estudo e que poderia ser colocado no papel. O André recentemente fez uma colocação muito interessante. André Luiz só anotou o que era possível ser anotado. Há muita coisa que não foi lhe dado permissão. Por quê? Se o que escreveu já está difícil para nós entendermos, assimilarmos, imagine se nós tivéssemos recebido mensagens de uma maneira mais concludente, ou seja, de maneira mais vasta. Ainda nós não temos alcance para isso. Interessante, André. E nós notamos também que no mundo espiritual existe uma hierarquia. Os espíritos não fazem o que querem, do jeito que querem. Aniceto, por mais instruído que ele estava, já tendo um cargo muito bom na cidade de Nosso Lar, ele também tinha os seus superiores. Os superiores de Aniceto, um deles, Telésforo, também tinham os seus superiores. Então nós passamos a ver que o mundo espiritual é altamente organizado. Os espíritos não fazem o que querem, do jeito que querem, entra a hora que querem, sai a hora que querem, tem todo um cronograma. Então nós começamos a ver que a organização ela é fundamental para um bom andamento de uma atividade. André, uma coisa interessante, o que diverge essa estrutura organizacional das empresas, por exemplo, que nós conhecemos no mundo, e para as questões espirituais, é que as empresas muitas vezes elegem os amigos, que nem sempre são capazes de desenvolver aquela missão. Como na política, nós vemos que muitas vezes não se coloca as pessoas devidamente orientadas para determinados cargos. Por exemplo, vamos pegar numa cidade, às vezes a gente vê lá o secretário da saúde, é um advogado, é um engenheiro. Aí nós vamos lá ver, por exemplo, um outro departamento que é da infraestrutura da cidade. É um médico, onde deveria ser um engenheiro. Ou seja, nós aqui somos partidarista, colocamos amigos. É interessante, André, que você retrata uma coisa que nós não podemos perder o fio da meada. Essa questão hierárquica, ela é por merecimento espiritual. As luzes são diferenciadas, as potencialidades são diferentes. Ali não tem amigos. O que há ali é esforço, dedicação, aonde cada um ocupa o cargo pela sua evolução e pelas suas conquistas. Eu acho isso muito interessante, André, completar aqui o que você colocou de uma maneira brilhante. Vamos continuar a leitura? Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora
que se aproximara de nós, exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Graças à providência divina, incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa: minha Dalva ficou viúva há 3 anos e, faz 11 meses, deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido aos sofrimentos quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinho, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente, interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Aqui já temos também um material muito farto para as análises que André Luiz, através das mãos abnegadas de Chico Xavier, nos concede. Em primeiro lugar, às vezes nós temos aquela imagem de que os espíritos, ao desencarnarem, já vão poder ajudar todo mundo, já vão ter a oportunidade de socorrer este e socorrer aquele. E voltamos a repetir. Mesmo o espírito que saiba que desencarnou, caso desta mãe, a mãe de Dalva, mesmo ela sabendo que estava já no mundo espiritual, ela também tinha noção que podia ajudar a filha de uma maneira muito limitada, porque ela não tinha uma evolução espiritual. Aí, no plano espiritual é igual no plano da Terra. Se eu tiver dinheiro, eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero. No mundo espiritual, se eu tiver dinheiro espiritual, eu também vou poder ajudar muito mais. Mas como o nosso lado espiritual ainda é pequenino, ainda é limitado, ainda temos muito que aprender, que era o caso desta companheira, ela encontrou na casa de Dona Isabel, que é um posto de nosso lar, a oportunidade de juntar com outras pessoas que estão no mesmo grau evolutivo que ela e tendo as mesmas necessidades de ajudar os seus familiares amados, ela cooperou com este grupo, coopera com este grupo e teve a oportunidade de ajudar a sua filha, que estava sendo envolvida por espíritos menos nobres que queriam incentivá-la ao suicídio, a sair da vida pelas portas do fundo. Interessante, André, que aqui são 2 casos diferentes. O primeiro caso, que é o caso da vozinha para com a neta, ocorreu dentro daquele pronto-socorro. No caso dessa mãe, que queria atender a filha, a Dalva, ela foi para o pronto-socorro e ali as equipes espirituais a acompanharam até o seu lar e ela conversou com a filha lá,
Por isso que nem André Luiz e nem Vicente viram esse atendimento. E ela, então, quando retornou com as equipes espirituais, esclareceu o que havia acontecido. Ela estava muito feliz, a filha havia escutado-a e estava predisposta a mudar a sua maneira, já que ela estava se metendo, materialmente falando, através de algumas coisas ilícitas, para obter vantagens. E isso ofereceu a ela uma condição pela qual ela estava se desviando do caminho. Então, por isso, a alegria da mãe de Dalva por ter auxiliado naquela noite. Vamos tocar um pouco mais? Escute, minha amiga, interroguei, há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país. Além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra, nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. É interessante, uma vez mais, porque nós às vezes temos aquele apego ao trabalho, imaginando que o trabalho é nosso, mas há trabalho para todos nós. Quem quer trabalhar pelo bem, seja dentro de uma casa espírita, seja fora de uma casa espírita, seja dentro do nosso lar, seja fora do nosso lar, nós vemos que o trabalho ele é muito vasto. E é interessante que esta velhinha conta para André Luiz e Vicente que um posto desse existe não apenas aos milhares na cidade do Rio de Janeiro, como existe também em outras cidades do país. Nosso lar não é a única cidade espiritual, não é a melhor cidade espiritual, nem a maior cidade espiritual. Igual a cidade de nosso lar, em cima do Brasil, por assim dizermos, no Brasil espiritual, existe muitas cidades à feição de nosso lar. Então nós passamos a ver que o mundo espiritual é muito mais amplo. André Luiz nos dá uma noção de uma cidade, dentre centenas e milhares que existe no mundo espiritual. Então agora que nós estamos tendo, como dizia Jesus, olhos para ver, olhos para compreender que nós não vemos tudo. O que nós vemos é uma parte da criação divina, mas que o mundo é muito maior e mais complexo do que nós podemos imaginar. Interessante, André, que antes de dar continuidade, André Luiz e Aniceto, quando chegaram a casa, conheceram 2 homens, ficaram conversando, 2 almas simpáticas, trabalhadores, e eles não haviam percebido que ao longo do trabalho esses 2 irmãos saíram e que eles estavam retornando ali. E eles perguntaram, mas vocês não estavam aqui trabalhando? Estávamos trabalhando, mas não aqui. Nós estávamos atendendo as casas, que eram essas equipes que acompanharam, por exemplo, essa nossa irmã, que foi à casa da filha.
Então são equipes espirituais que levam esses irmãos que não têm uma bagagem tão grande, mas que administram toda essa tarefa. E ele está dizendo, então nós vamos, preparamos as pessoas, e ali nós fazemos um trabalho de trazer os espíritos no dia seguinte, por exemplo, se há uma evangelização, para que eles sejam atendidos aqui. Então nós vemos o trabalho operante que se faz no mundo espiritual pelas equipes espirituais do bem, né? E ele faz uma referência a Jesus quando diz, há muito trabalho por fazer. Ou seja, trabalho se tem tanto no campo físico, quando nós estamos ligados à crosta, quanto no mundo espiritual. A você, telespectador, uma coisa muito interessante. Nós podemos, na condição de encarnado, desenvolver um trabalho no campo do bem, e quando nós estamos à noite a dormir, o nosso espírito muitas vezes acompanha equipes espirituais para trabalho também. Então nós precisamos começar a projetar o nosso espírito para o trabalho, iniciando no corpo físico e dando continuidade quando estamos dormindo. Vamos ler um pouquinho mais? Você, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpem-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo? Não. E o Degardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Notamos que André Luiz, por esta conversa que mantém com estes 2 companheiros, que ali eles se encontravam estagiando, aprendendo, adquirindo novos conhecimentos e de que naturalmente não estavam desde o começo. E geralmente ficam até 2 anos. Depois vão desenvolver outras funções. E eles ajudam em alguns quarteirões. Igual o trabalho que eles desenvolvem, tem muitas pessoas também desenvolvendo. Então são companheiros que já compreenderam os equívocos que cometeram aqui na Terra, que já estão aspirando um novo rumo para o amanhã, já estão trabalhando, não são evoluídos, são esclarecidos da condição em que se encontram. Interessante, André. Nós temos um trabalho que nós temos o chamado atendimento à distância, tanto na parte da saúde, da parte das pessoas que estão doentes, quanto da parte espiritual, as pessoas que estão passando processo obsessivo. Nós fazemos aqui em Itapira a pomadinha Chico Xavier. E o nosso benfeitor amigo, Dr. Marco Antônio, nos revelou que são mais de 5.000 espíritos que compõem essas atividades da pomada. É interessante que quando nós fomos convidados a fazermos o atendimento fraterno à distância, o nosso Dr. Marco Antônio nos esclareceu que nós iríamos usar essas equipes para o trabalho. Então o trabalho se faz em 6 semanas e semanalmente a pessoa acompanha o comentário do Evangelho através ou do Facebook
ou da página do André, que nós fazemos a transmissão pela fanpage. E a pessoa então coloca água, recebe algumas recomendações. E o Dr. Marco Antônio nos referiu que ia uma equipe de 4 a 6 pessoas para cada casa e ficavam nas casas durante 6 semanas acompanhando a desenvoltura espiritual daquela casa, auxiliando aqueles que ali estão à noite, quando eles saem do corpo, vendo se tem aqueles espíritos perturbadores para tentar os auxiliar. Então a pessoa que pede ajuda entra nessa vibração. Daqui a pouco o André vai falar qual é a página que você pode mandar a sua mensagem para o tratamento à distância. E é exatamente o que o André Luiz quer dizer aqui. Quando o Vicente pergunta, é só vocês dois que trabalham nesse trabalho externo? Ele diz, não, somos apenas 2 diante de muitos espíritos. Nós apenas atendemos alguns quarteirões. Mas existem muitos espíritos que fazem o mesmo trabalho que nós. Isso é uma informação também muito interessante. Veja, uma casinha de periferia, altamente simples, muito simples, com um trabalho de uma envergadura enorme no que tange as questões espirituais. Vamos ler um pouquinho mais? Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e os cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se paridíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. É porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos. Embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores, manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores
desta santificada oficina. Revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente, admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que não sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Nós observamos que Vieira e Hildegardo, eles desenvolviam uma função importante, que era recrutar espíritos que a maioria não sabia que desencarnaram, que ainda estava muito ligado aqui à crosta, e levar para este santuário. Só que eles caíram na bobagem de levar 2 familiares desequilibrados. E quando esses familiares chegaram, sentaram, começaram a ouvir o evangelho, já foram querer atrapalhar indo direto na médium, que era a dona Isabel, a dona daquele lar, a dirigente daquela instituição. E aquilo lá gerou um tumulto muito grande. Só não foi maior por ser uma casa séria. Quantos centros espíritas que passam por problemas administrativos, brigas internas, um médium querendo ser mais afamado do que o outro, uma pessoa querendo o cargo do dirigente. Então essas casas estão vulneráveis. E quando ocorre de 2 espíritos como este entrar num ambiente desse tumultuar, muitas vezes uma casa espírita sofre grandes danos, porque no campo carnal já está aquela briga por poder, aquela briga de vaidade, o jogo natural do homem velho. E quando as barreiras fluídicas diminuem, automaticamente os espíritos que não querem nada com nada fazem a festa. Um outro ponto importante que eu julgo é que nesse movimento cristão, onde o trabalho é idealizado no campo do bem, não existe milindre. Veja que o irmão, com muito carinho, mas até mesmo com muita rigidez nas suas palavras, fez um alerta a esses 2 irmãos, para que eles ficassem mais atentos. Isso ele fez na frente de André Luiz, na frente de Vicente, porque havia necessidade da repreensão, que isso não aconteça mais. Que vocês possam fazer uma análise mais coerente quem pode ser tratado. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm nos procurado para que nós pudéssemos dar um atendimento a familiares que estão no campo da depressão. Nós muitas vezes até nos movimentamos, o grupo do centro, com 2, 3 passistas, vamos até a casa, já que a pessoa não consegue sequer sair de uma cama. A pessoa então recebe-nos com muito carinho, é muito atenciosa, a gente aplica o passe, fluidifica uma jarra de água, a pessoa naquele dia até se sente bem, mas quando é recomendado para a pessoa ir para o centro espírita, ela não quer ir. E aí fica aquela condição, nós não podemos ficar tratando essas pessoas em casa, mesmo porque nós não sabemos o ambiente espiritual da casa. Nós precisamos também preservar os médiuns passistas, já que nós também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então nós precisamos também nos limitar. É por isso que o trabalho tem que ser feito dentro de uma casa espírita, como ele diz aqui, dentro de um pronto-socorro. Vamos relembrar que na orientação desse mesmo capítulo, quando aquela senhora vem dizer que ela teve o contato com a sua filha, 2 espíritos a acompanharam, e ela retornou com os 2 amigos espirituais, trabalhadores da casa, toda satisfeita, porque logicamente a filha aceitou no dia seguinte vir para o tratamento, para a reunião evangélica.
Mas isso não quer dizer que ela vai efetivamente vir. Ela se propôs a vir. Quando as pessoas se propõem a vir. E de repente as pessoas querem também a lei da comodidade. Por que muitos estão com depressão? Porque depressão é cômodo. É gostoso ficar sentado no sofá e reclamando da vida. É gostoso ficar sentado no sofá e ficar gemendo. É gostoso ter alguém para atender às nossas necessidades. Porque, diga de passagem, muitos de nós somos da lei do menor esforço. Então o Espiritismo é uma doutrina de alegria, de entusiasmo, mas é uma doutrina de trabalho, de esclarecimento. Veja, André, nós somos convidados a nos esforçarmos. Então as coisas não vêm fácil na nossa mão. Que bom, não é? A gente inocente falar para os espíritos assim, bom, estou aqui, quero um tratamento, e eu vou fazer 6 semanas, está tudo bem? Eu vou resolver meu problema? Depende. Mas como depende? Os espíritos não vão me ajudar? Vão. Mas você tem que se ajudar. Você tem que também se ajudar. O grande mal nosso é que nós sempre queremos que o outro faça a nossa parte. É isso que é o contexto, o enredo do capítulo de hoje, é isso, André Luiz. É verdade, é o esforço. É o esforço perseverante, é a conquista da paz, é a conquista da alegria. O trabalho espiritual, naturalmente, é uma oportunidade que nós todos estamos tendo e nós temos o livre-arbítrio. Eu posso aceitar o trabalho, como eu posso recusar o trabalho. É igual a mediunidade, eu não sou obrigado a ser médium. Mas se eu me predispus a ser médium, que eu possa ser um médium equilibrado, um médium sensato, um médium que se paute o seu trabalho no bom senso, no equilíbrio. Então tudo vai da maneira com que nós encaramos. E tudo também vai da prioridade. O que é prioridade para nós? É manter a nossa melancolia? É manter a nossa falta de motivação? Ou é procurarmos ver alegria nas coisas? Porque só de podermos acordar todos os dias já é o maior bem que Deus poderia nos conceder. Então que nós possamos ver na nossa oportunidade, aproveitar o máximo possível, porque a vida no mundo espiritual é uma continuidade natural daqui. Quem é melancólico aqui vai ser melancólico lá. Quem é depressivo aqui vai ser depressivo lá. Diga-se de passagem, a depressão ela não é adquirida numa encarnação. A depressão, na maioria das vezes, já vem conosco, aquela falta de motivação, aquele sentimento daquele vazio. Às vezes a pessoa tem de tudo no campo da matéria, tem um bom emprego, tem um bom casamento, tem tudo para dizer assim, eu era para ser feliz, e não sente aquela felicidade. E muitas vezes vai num médico materialista, que vê apenas o corpo físico, não vê o espírito, taca remédio na pessoa, e a pessoa fica às vezes fora de si, encontrando naquilo o caminho para a realização de uma vida normal, e não vai encontrar. Então, nós ainda trazemos conosco muitas coisas do passado, a ansiedade e outros transtornos mais catalogados pela nossa medicina. Então, é o que André Luiz disse, é o que Aniceto disse no capítulo da semana passada, para quem se lembrar. Nós trazemos no nosso inconsciente muitas coisas boas, mas por ontem não termos tido um preparo adequado, nós trazemos mais uma herança atrasada do que uma herança que vise o nosso progresso. Por isso que na atualidade é difícil remover toda esta sujeira do homem velho para que possa vir um ambiente limpo gerado pelo homem de bem. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente quase que na metade, porque são 28 capítulos, o capítulo 15º é um dos mais significantes. Eu acho que todos eles são importantes. Mas para o capítulo que nós estamos estudando do livro Os Mensageiros, é um dos mais importantes. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Enquanto eu não me despertar para realizar a caridade, eu vou continuar
dessa condição. É interessante que quando nós estudamos o capítulo que tem como título principal que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, tem duas mensagens lindas sobre a caridade. Diga de passagem, ultimamente essa mensagem tem caído quase que semanalmente no livro Aberto ao Acaso, seja no Evangelho no Lar na Minha Casa, que eu faço com os nossos ouvintes. No final do programa eu vou te convidar para participar conosco, seja no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, seja no Núcleo Chico Xavier, que é um departamento, enfim, para que nós possamos entender que uma prece é caridade. Porque tem muitas pessoas que ficam reclamando, e é interessante o quanto a depressão nos envolve quando nós passamos a entrar naquela atmosfera negativa de reclamar o que nós não temos. E é uma lamentação porque reclamamos, idealizamos algo que nunca vamos poder ter. E é muito interessante que o Espiritismo nos traz exatamente uma vertente contrária, convidando cada um de nós a agradecer o que temos. Nós não temos o hábito de agradecer o que nós temos. É uma pena que nós ainda conseguimos enxergar apenas as coisas negras, conseguimos enxergar apenas as coisas negativas. Quando nós começarmos a perceber que devemos agradecer ao Pai por aquilo que temos, não é muito, mas é nosso. Deus nos deu para tocarmos a nossa existência. Nós vimos há 3, 4 capítulos atrás, no culto do Evangelho no Lar, a filha dizer para a mãe: mãe, Deus não é injusto nos concedendo apenas uma única refeição? E a mãe, de uma maneira esplendorosa, orientada pela equipe espiritual, diz: não, minha filha, quantos milhares de pessoas não têm uma refeição? Nós temos uma, a nossa família não tem ninguém doente, todos nós temos um corpo perfeito, vivemos maravilhosamente bem dentro daquilo que Deus nos concedeu. E aí a filha mais velha, Joaninha, entra na conversa e diz assim: é verdade, como Jesus é bom. Quantas pessoas que têm muito e são obesos, porque comem demais, têm problemas de saúde. É interessante, é a maneira com que nós olhamos as coisas que estão ao nosso lado. André, gostaria que você, se quiser completar um pouco mais a mensagem, e em seguida que você falasse então e fizesse um convite do culto do Evangelho no Lar e de como as pessoas podem também mandar uma mensagem para mim ou para você. É muito simples. O Evangelho no Lar é pela fanpage facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e na nossa linha do tempo, todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto. E você pode entrar em contato conosco pelo e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com, como você está vendo na sua telinha, e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. Encerramos mais um programa pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Até a semana que vem, um beijo no seu coração, que Jesus nos abençoe a todos. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, e até semana que vem.